Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pois é, hoje 15 de junho de 2021, muito bom estar com você mais uma vez, não é? E a gente vai, a partir de agora até às 8h30, com o programa Opinião. Hoje uma entrevista, mais uma vez, muito especial, porque vamos falar de meio ambiente. Está a postos conosco aqui a secretária da pasta, nível de Estado de Mato Grosso, a Maureen Lazzaretti, que tem novidade? Tem novidade, porque afinal de contas é algo que não para, não é? E tem a Operação Amazônia, tem também o Pantanal, que é um assunto constante, tem as ações propriamente, não é? E a gente vai discutir sobre isso e muitas outras questões aqui ao longo do Opinião desta noite. Muito obrigado a você que já se liga aqui no Opinião e que vai poder, inclusive, interagir com a gente via WhatsApp 99932-2529. Lorenberg Alves, meu parceiro de sempre, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que está aí assistindo também via internet, via www.gazetadigital.com.br, boa noite. E você que se liga também pela página no Facebook da TV Pantanal, ótima noite, muito obrigado pela sua importantíssima companhia, a companhia de sempre. Secretária Maureen, bom recebê-la de novo aqui, não é? Sempre quando a senhora vem, a gente explora bastante, porque há informações que as pessoas querem saber sobre o nosso meio ambiente. E Mato Grosso, ele está no centro das atenções sempre, 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 sempre. Eu já quero, ao cumprimentá-la, já perguntar sobre a Operação Amazônia, porque existe uma conversa de muito tempo, e não é só nesse governo estadual e federal, mas sempre que o estado de Mato Grosso é o que mais desmata, e que não sei o quê, e que não sei o quê. Como é que está essa operação diante dessa questão do desmatamento? Prisões, apreensões, eu vi que um bandaréu de carros, de veículos foram apreendidos nessa operação, mas enfim, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem hoje. É realmente uma grande alegria estar aqui. Nós estamos no mês de junho, o mês do meio ambiente. Dia 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. O ano de 2021, nós completamos 40 anos da Semana Nacional de Meio Ambiente. Então, esse mês é de muitas reflexões. A Operação Amazônia 2, que nós lançamos na Semana do Meio Ambiente, tem como objetivo intensificar a resposta do Estado de Mato Grosso ao aumento dos alertas de desmatamento no final do mês de maio e agora início do mês de junho. Quanto mais o período seco se estende, maiores são os alertas, e nós, identificando o aumento de alertas, intensificamos a operação que o Estado já vem ao longo do ano de 2020 e também do início de 2021 realizando. Então foram mais equipes para campo e nós temos sido intolerantes mesmo. A nossa tolerância é zero quanto ao desmatamento ilegal. O Estado de Mato Grosso, por ser um dos maiores estados brasileiros, o terceiro maior da Amazônia Legal, ele de fato tem ali os seus números do desmatamento sempre em primeiro, em segundo lugar. Esse cenário tem se modificado nos últimos 2 anos, porque o estado do Pará e inclusive o estado do Amazonas tem ampliado muito seu desmatamento e nós temos intensificado a resposta. Nós já apreendemos mais de 200 equipamentos só no ano de 2021, na estratégia de desarticular aqueles que continuam insistindo em desmatamento ilegal. 200 equipamentos como quais, por exemplo? Pá carregadeiras, trator de esteira, trator de pneu, entre outros equipamentos utilizados para o desmatamento ilegal e o desmatamento ilegal associado com o garimpo ilegal. Isso foi apreendido, está onde esse material apreendido hoje? Bom, nós retiramos esse material, esses equipamentos do local do crime, apreendemos, eles estão dirigidos para os municípios, em algumas ocasiões, como depositário fiel, cuidando desse maquinário, e a grande maioria está sob a guarda do Estado. Quer dizer, só sai de lá depois que houver a regularização ou nem assim? Vai passar por um trâmite judicial primeiro e depois
que houver que se devolve? Bom, nós temos o trâmite administrativo, evidentemente, inclusive tem decisões já do STJ dizendo que a apreensão deve perdurar enquanto tiver esse julgamento. Ele pode ser devolvido em determinadas circunstâncias ou ser declarado o perdimento integral patrimônio do Estado ou ser leiloado. Professor Lorenberg. Secretária, antes de mais nada, a nossa alegria, prazer e honra de tê-la aqui. A mim, particularmente, a alegria maior ainda, porque sempre que a senhora vem aqui eu aprendo e aprendo muito. Porque discutir o meio ambiente deveria ser todos os dias, mas todos os dias mesmo, não apenas pela riqueza do país, mas sobretudo pela necessidade que temos de falar sobre o tema. Por isso, particularmente, eu estou muito feliz com a presença da senhora aqui, porque eu aprendo bastante. Por falar em aprender bastante, secretária, e eu vou ir na mesma esteira que o Paulo abriu o programa sobre a Operação Amazônia. Eu não sou um especialista na área, mas sou um curioso e daquele bem crítico. E aí eu vou aprender e eu trouxe algumas perguntas para aprender com a senhora. Veja, no último dia 10 ocorreu essa operação lá em Apiacás. Uma ação de 12 garimpos que foram identificados. Nesta operação, nessa inspeção foi pega em satélite identificada uma área de 200 hectares, toda aberta. Dentro desses 200 hectares, 15 eram de preservação permanente. E aí eu tenho 3 perguntas, secretária. Essa ação ilegal, com tamanho prejuízo para a natureza e para o próprio estado de Mato Grosso e o país, evidentemente, são 200 hectares, não são 2 hectares. Não deveria ter sido detectada muito antes? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, hoje, com a tecnologia, a instalação de um garimpo é muito mais rápido. Eu sou de uma região garimpeira, secretária. Eu nasci no meio de garimpo. Numa época, para a instalação de um garimpo demorava muito tempo, porque era tudo manual. Hoje não, a tecnologia está aí. É rápido e o prejuízo à natureza é muito mais rápida. Hoje o rio da minha cidade quase acabou, está pela metade. Mas demorou muitos anos para acontecer isso. Hoje, a ação que degrada o meio ambiente destrói isso com rapidez. E a recuperação no meio ambiente é muito décadas. Difícil, muito difícil. E aí vem a minha segunda pergunta, secretária. Ora, se esse estrago da natureza também é rápido, não faltou, por parte dos órgãos competentes, maior fiscalização, maior cuidado? A terceira pergunta, secretária. Dos 200 hectares, como eu falei antes, 15 estão na área de preservação permanente, localizado nas margens dos rios. Nesta condição, o prejuízo é maior, evidentemente, uma vez que foi detectada alteração na qualidade da água. O prejuízo não é maior? Ou eu estou deduzindo algo que não existe? Como que não existe, meu Deus do céu? É catastrófico. Eu até antecipo a resposta, eu fico até indignado quando tem informações como essa na pergunta do Lorenberg, porque, gente, olha só, é isso que falou, o Lorenberg já deu até a dica já. Fácil de se instalar um garimpo e a recuperação depois daquilo que foi degradado, perde de vista. Mas, por favor, esteja à vontade. Professor, a sua pergunta, ela é de fato uma pergunta que desafia não só a mim, mas eu acredito que a todos aqueles que de alguma forma precisam lidar com a criminalidade no país, né? Quando a gente trabalha dentro do estado de Mato Grosso para dar uma resposta mais eficaz, de fato nós temos a tecnologia como um insumo. Hoje, o desmate de 200 hectares pode acontecer em 2, 3 dias. Tá? Como o senhor mesmo falou, com a utilização dos equipamentos. É por isso que o Estado é o único no país
que tem como estratégia retirar esse equipamento exatamente porque o Estado não esteve pela primeira vez em Apiacás nessa operação. Nós já estivemos no ano de 2021 ou em outras oportunidades, nesses mesmos garimpos, já embargamos, já autuamos, e a saída do poder público dessas regiões paralisa, naquele momento há uma paralisação e depois há um retorno. Assim como acontece em diversas outras criminalidades. Nós não temos condição de estar o tempo todo, fixar ali como se fosse uma residência para impedir que os garimpeiros retornem para aquela região. Então nós temos um problema em relação ao garimpo ilegal, que ele não é só de meio ambiente, ele é um problema social e de segurança pública. Muitas áreas de garimpo não podem ser fiscalizadas só pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, elas precisam ter o apoio e o suporte da segurança pública. Exatamente porque também são áreas de conflito. Então a resposta quanto à atuação do 200 hectares, se ela foi rápida ou não, ela foi muito mais rápida do que em outros momentos históricos do governo do Estado de Mato Grosso. Ela deveria ser mais rápida? Eu acredito que sim, é o que eu gostaria e acredito que todo o governo do Estado gostaria de dar uma resposta no dia seguinte, mas para isso nós teríamos que ter um efetivo que fosse para todos os crimes no país estarem nos 903 quilômetros quadrados do Estado. Então, nunca nós atuamos tão rapidamente e é por isso que nós temos conseguido controlar o desmatamento. Ainda não está dentro daqueles patamares que o governo do Estado almeja, está no seu projeto, mas nós estamos muito à frente de todos os outros estados da Amazônia e fomos reconhecidos na semana passada pelo relatório do MAP Biomas como o terceiro estado brasileiro com a maior transparência, que mais divulga suas ações, as suas autorizações, e um dos dois únicos estados brasileiros que tem no seu site da transparência divulgado em condições de ser controlado pela sociedade todos os seus atos autorizativos, seus autos de infração, seus termos de embargo. Então nós estamos evoluindo para que cada vez mais o Estado possa dar resposta no menor tempo. Garimpo ilegal, e eu disse isso ontem, inclusive, na CPI da sonegação fiscal, é um dos eixos que mais nos preocupa, porque não é só uma atuação ilegal, mas ele também causa um impacto ao meio ambiente, que não é só o desflorestamento. A gente tem a alteração da qualidade da água, quer seja pelo solo, que acaba sendo transposto para o rio, ou com o uso de algum produto químico, quando a gente trabalha com ouro e alguns outros metais pesados. Então, o Estado de Mato Grosso tem atuado muito fortemente. Essa operação na região de Apiacás, operação em Aripuanã, também trouxe mais 7 equipamentos em área de garimpo ilegal. Agora, fiscalizar garimpo ilegal não é só uma responsabilidade do governo do Estado, é também do governo federal, da Polícia Federal, da ANM, porque o minério é federal, e do IBAMA quando nós tiverem áreas indígenas, áreas de domínio da União, em assentamentos e assim por diante. Então, é uma atuação compartilhada. O Estado está fazendo a sua parte, atuando fortemente e tem buscado também estratégias para que a gente possa regularizar essa exploração, que também é importante. Temos um exemplo no município de Aripuanã em que foi possível trazer os garimpeiros da ilegalidade para uma cooperativa para que eles possam trabalhar dentro da legalidade cumprindo medidas de controle. Essa é a verdadeira solução, não só o comando e controle, porque o comando e controle, o Estado vira as costas e eles voltam para a ilegalidade. A Metamate tem trabalhado para ter alternativas de exploração lícita. Então, nós temos duas frentes, eu acho que isso também é importante, porque o aspecto social é relevante para o Estado de Mato Grosso. Pois o governo federal, então, pelo que a senhora está dizendo, não tem feito a sua parte no que diz respeito à fiscalização aqui. E, uma segunda pergunta, qual é o efetivo, o que tem a SEMA em termos de material humano para enfrentar isso aí, que mais parece uma corrida de gato e rato, né? Porque vai para um lugar, não tem como você estar no mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que está sendo a distribuição desse efetivo aí? Que efetivo que é esse aí? Nós não temos, eu não tenho como lhe responder especificamente, efetivamente, o que o IBAMA tem conseguido fiscalizar de garimpos ilegais. Mas vocês não se falam? Nós temos uma comunicação, mas nós não temos acesso a essas autuações do IBAMA. Nós temos o Comitê Estratégico de Combate aos Desmatamentos e aos Incêndios Florestais, mas não recebemos no ano de 2021 ainda informações da atuação do órgão federal. Então, nesse ano, nós não temos informações, não foram compartilhadas com a Secretaria informações da atuação do IBAMA, diferente do ano passado, que nós tínhamos mais intensificada essa atuação.
há aí uma ausência de dados em relação ao IBAMA. O Estado de Mato Grosso tem todo o efetivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de segurança pública envolvida nessas operações. São mais de 500 homens entre a Secretaria de Meio Ambiente, a estrutura de fiscalização, as 9 unidades regionais, o batalhão ambiental, a polícia militar e, em relação aos incêndios, o Corpo de Bombeiros, que também no Estado de Mato Grosso faz fiscalização de ilícitos relacionados ao fogo. Todas as nossas estruturas estão envolvidas nas ações de fiscalização. Mas, sem dúvida alguma, é preciso que o governo federal integre essas operações mais fortemente, e um exemplo disso é que o nosso governador, decretado o estado de emergência em relação aos incêndios florestais, e com esse aumento no final do mês de maio dos alertas de desmatamento, ele solicitou apoio, reforço da Força Nacional ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Defesa para que o governo federal integre mais fortemente as operações do estado. Pois é, eu vou manter a mesma pegada porque, olha só, a gente tem que ir para o intervalo comercial, mas eu quero exaurir essa discussão, pelo menos neste bloco. O que é integrar mais o governo federal, integrar mais quantitativamente? Estou falando de 500 homens, ao que se parece, para um estado de dimensões continentais como Mato Grosso, não é suficiente, ainda mais com essas mazelas que apontou aqui o Lorenberg, né? A questão das águas poluídas, por exemplo. O que seria necessário hoje para Mato Grosso ter, não, onipresente é impossível, mas ter uma eficiência maior para parar com essa brincadeira de gato e rato, porque senão vai ficar, você vem aqui, manda o pessoal aqui, eles vão para polar, ainda mais com os nossos rios aí e as localidades de garimpo, porque cada um, como disse aqui o Lorenberg, é a coisa que se cria com a tecnologia hoje de forma muito rápida. Não é só comando e controle. Para combater, principalmente nessa época do ano em que se intensificam os ilícitos, é importante sim que a estrutura federal nos dê suporte, principalmente em áreas de conflito. Noroeste e norte do estado de Mato Grosso são áreas de conflito. E no ano passado nós tivemos mais de 1.000 homens da Força Nacional envolvidas com os mais de 1.000 homens da Força Estadual. Quando a gente envolve o bombeiro, a gente passa para mais de 1.000 efetivos envolvidos nas ações de fiscalização. Nesse período do ano, seria importante que esta força tivesse, assim como até o mês de março, a operação do governo federal, da GLO, do Conselho Nacional da Amazônia, integrava as nossas ações do Estado, distribuindo essa força nas regiões, naquelas que tinham mais conflito. O Exército Brasileiro estava presente em suporte às ações do Estado. É este reforço que o Estado de Mato Grosso espera do governo federal. Muito bem, você está assistindo aqui a uma entrevista com Maureen Lazzaretti, que é a secretária de Estado de Meio Ambiente, que continua conosco ao vivo aqui na TV Pantanal. Você tem a sua pergunta? Mande via WhatsApp 999-32-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo com o nosso programa Opinião na nossa TV Pantanal. Olha, antes de seguir aqui com a nossa secretária de Meio Ambiente, vamos então às informações que estão contidas no nosso Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. A gente fala de pandemia, como sempre, não é? E sempre não há boas notícias, não. Em 24 horas, Mato Grosso tem 43 mortes, mais de 2.300 novos casos de contágio. Dados divulgados nesta terça-feira, dia 15, pela Secretaria de Estado de Saúde, apontam que Mato Grosso notificou nas últimas 24 horas 43 mortes e 2.363 contágios pela Covid-19. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 431.920 contágios da doença, dos quais em 11.509 ocorrências as vítimas não resistiram às complicações do vírus. Do total de casos notificados, em 406.115 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 12.523 pessoas seguem em isolamento domiciliar
tratando o vírus. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 91,73%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 42%. Ambos os números têm apresentado alta desde o último mês. Também aí no Gazeta Digital, confere comigo, em reunião com Bolsonaro, Calil confirma vacinas extras para Várzea Grande. O prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, confirmou que o Ministério da Saúde também vai enviar doses extras da vacina contra a Covid-19 para a cidade metropolitana. Nesta terça-feira, dia 15, o chefe do Executivo se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e também o senador Jaime Campos, do Democratas, para tratar sobre o assunto no Palácio do Planalto, em Brasília. Em entrevista ao Gazeta Digital, Calil disse que Bolsonaro se demonstrou sensível à questão, o quantitativo das doses deve ser divulgado nos próximos dias, abre aspas. Nos reunimos aí com o presidente para discutir o envio de mais vacinas para Várzea Grande. O presidente se demonstrou bastante sensível e nossa questão, sensível nessa questão, e confirmou que vai nos enviar mais vacinas. Eu agradeço aí ao senador Jaime Campos por ter nos ajudado nesse assunto, fecha aspas, disse o Calil Baracate. Virou moda, hein? Depois os prefeitos estão indo a Brasília. Olha, tem mais uma aqui, que é aquilo que estava se desenhando. Sem estancar crise na saúde, secretária é substituída. O prefeito Manuel Pinheiro, do MDB, anunciou nova mudança na Secretaria Municipal de Saúde nesta tarde de terça-feira, dia 15. De acordo com o gestor, a atual ex-secretária Ozenira Félix será substituída pelo administrador Célio Rodrigues da Silva. O anúncio foi feito por meio do site da Prefeitura de Cuiabá. Ozenira ocupava a pasta desde outubro de 2020, com substituição no staff da saúde. Célio, interinamente, continuará aí respondendo como diretor-geral da empresa cuiabana de saúde pública, a chamada ECSP. Lorenberg, e aí? Mudou, a mulher caiu mesmo, né? O pessoal já estava fritando e as críticas em função desses medicamentos vencidos e tudo mais, acabou não resistindo aí. Era previsível? Para mim era questão de tempo, mas acabou não aguentando, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. É questão de tempo. Ainda que eu tenha alguns questionamentos sobre a culpabilidade da secretária. Até porque ela pegou a pasta em outubro do ano que passou. Em outubro já se sabia dos medicamentos vencidos. Então, eu tenho essa dúvida, particularmente eu tenho essa dúvida. E tenho a certeza que trata-se de uma boa gestora, mas uma boa gestora. Provavelmente o prefeito Emanuel Pinheiro deve mantê-la no governo, porque não se pode perder uma boa gestora facilmente. Mas as críticas, os ataques e as denúncias eram muito fortes. Ela dificilmente aguentaria todo esse rojão. Dificilmente aguentaria. Verdade. E olha só, agora é esperar do Célio aí uma resposta, porque saiu a Ozenira, mas os questionamentos continuam sobre os tais medicamentos vencidos. O povo quer saber exatamente aí, não é, o que providências a serem tomadas, não é, porque tem uma CPI? Tem uma CPI, mas aí é questão política propriamente. As pessoas querem, especialmente as que precisam diariamente aí desses medicamentos mais complicados, né, e que são tão essenciais aí e que não estão a toda hora à disposição, né, e que foram para o ralo, como a gente viu aí em vídeos, o desperdício do dinheiro público aí, fora leite ninho, outras questões mais. Então, dói inclusive no coração saber que houve esse desperdício. Não vamos desperdiçar tempo porque estamos conversando aqui com a Maureen Lazzaretti, que é secretária de Estado
de Meio Ambiente. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, porque se a gente não deixar ele perguntar, ele fica chateado depois, fica falando mal da gente nos corredores aqui, por favor. Secretária, a senhora falava no bloco anterior, em uma das respostas, dizendo que o Estado está sob a guarda do Estado os maquinários, os motores que foram apreendidos. E aí eu tenho uma pergunta, mas também uma dúvida. Ao ler a matéria sobre a Operação Amazônia, eu identifiquei algo que me parece grave, mas talvez eu tenha lido errado e daí a minha provocação para a senhora, para sanar a dúvida que eu trouxe. Veja, foi identificado na operação motores que foram apreendidos em outros momentos. Ora, se você tem motores que foram apreendidos em outro momento, num garimpo ilegal, a meu juízo, secretário, é muito grave mesmo, ou eu estou errado? É exatamente por isso, professor Lorenberg, que a estratégia do Estado mudou. Assim como motores foram identificados como apreendidos e utilizados em outras operações e nessa operação chegaram a ser destruídos, é que o Estado tem retirado. Agora, o Estado não consegue retirar todos os maquinários, levantar um acampamento do garimpo e trazer todos esses equipamentos consigo. Então, nós concentramos esforços em retirar grandes máquinas. Né? E temos destruído máquinas que têm sido utilizadas reincidentemente, que não têm condições de serem transportadas ou que inclusive são abandonadas pelos infratores que se evadem do local no momento da operação. O senhor estava falando aí desse material apreendido. Caroline, tem aí imagens, eu passei para você hoje à tarde algumas imagens de veículos nessa Operação Amazônia 2. Se tiver aí, eu queria que a secretária Maureen comentasse esses equipamentos, se tiver aí, colocou aí, esses equipamentos, ali está o Mauro Mendes, está ali? Esse é o nosso efetivo que saiu para a operação naquela ocasião, então nós temos a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Batalhão Ambiental, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, os veículos, a aeronave que foi utilizada como suporte para a operação. Alguns já estavam em campo, porque nós temos distribuído pelo Estado, e essa foi uma intensificação da operação que foi lançada no dia 31. Pois é, eu fiquei sabendo também que em termos de multas aplicadas, já se passa de 600 milhões de reais, eu não sei a que período corresponde esse valor, mas é um valor importantíssimo, especialmente se ele for pago, né? Agora cabe recurso, tem toda uma história toda. É esse o valor, 600 poucos milhões de reais. E corresponde a que período o valor de 600 milhões, pouco mais de 600 milhões, é de janeiro a maio de 2021. Ah, só deste ano? Só deste ano e só pelas estruturas estaduais, só pelas autuações da Secretaria de Meio Ambiente, Batalhão Ambiental, as estruturas do Estado, não tem nenhuma multa do IBAMA. No ano passado, nós, no âmbito do CEDIF, divulgamos mais de 1 bilhão de autuações, mas que envolviam as sanções do Estado e também do governo federal. Esses 600 milhões são multas do Estado, o Estado não está só autuando, nós estamos fazendo o julgamento dos autos de infração, a cobrança desses autos de infração, num primeiro momento, administrativamente, não havendo pagamento, inscrição em dívida ativa, nos órgãos de proteção de crédito, cartório e execução fiscal. Então, hoje, o Estado trabalha de forma diferente de anos anteriores, em que se lavrava o auto de infração e ele ficava anos. Hoje, nós temos uma equipe trabalhando com as autuações de 2019, 20 e 21, e a outra equipe trabalhando com aqueles autos de infração que nós herdamos da administração anterior. Então, a arrecadação deve progressivamente ampliar conforme esse trabalho vai apresentando resultado. O objetivo do Estado de Mato Grosso, em dezembro de 2021, está julgando apenas autos de infração do ano de 2021. Pois é. Aí, antes de que o Lorenberg pergunte de novo aqui, eu queria que a senhora respondesse, na sua gestão do Mauro Mendes, mas desde que a senhora está na dianteira da pasta, desde o começo, já se tem noção aí por parte da Secretaria de Estado de Fazenda de quanto já se conseguiu das multas aplicadas desde o início até agora cair nos cofres do governo do Estado? Nós temos o levantamento do que foi arrecadado em 2019 e 20, quase 32 milhões em 2019,
25 milhões no ano de 2020 e quase 10 milhões agora no ano de 2021. É muito pouco, não é? É muito pouco. É muito pouco diante daquilo que foi aplicado de multa. Exatamente. Né? Nem todas as multas são mantidas no valor em que elas são aplicadas. É importante que se avalie isso, né? Porque em algumas situações a confirmação do valor da multa reduz. Nós também tivemos várias conciliações feitas no âmbito do Ministério Público com termo de ajustamento de conduta que não estão computadas nessa arrecadação voluntária. E hoje temos focado, inclusive nessas conciliações, para uma estratégia não só de reduzir o tempo do auto de infração, mas também de garantir, além desse pagamento de multa, a recuperação do meio ambiente, que é o que mais nos importa, além dessa arrecadação, desse efeito pedagógico. Então, hoje, nós estamos trabalhando com a frente de julgamento, mas também de fortalecimento desse instrumento de conciliação juntamente com o Ministério Público e a Delegacia de Meio Ambiente. Isso é uma espécie de TAC, né? Um termo de ajustamento ali. Exatamente, depois, quando... em que ele se compromete a pagar a multa com os descontos que estão previstos no decreto federal, que variam entre 40% e 60%, mas também de fazer a recuperação da conduta irregular. Entendi. Lorenberg. Secretária, a senhora esteve ontem na CPI, na Assembleia Legislativa, e eu tirei um trecho da fala da senhora na Assembleia Legislativa, na CPI, entre aspas, o Estado tem sido combativo nos ilícitos ambientais. Inclusive, reforçamos o efetivo para o combate ao desmatamento ilegal. E isso envolve fortemente o garimpo. E estamos procurando sempre melhorar o licenciamento ambiental para dar acesso para pessoas à legalidade. Fecham aspas. E aí eu tenho duas dúvidas, muito mais dúvida do que questionamentos mesmo. A primeira delas, a senhora falou que o Estado reforça o efetivo para combate ao desmatamento, fecha, entre aspas. E em termos de, aí a minha pergunta, em termos de quantidade e qualidade, o que significa esse reforço, o reforçar aí, o verbo reforçar, o que significa em termos de quantidade e qualidade? E a segunda pergunta, a senhora falou em melhorar o licenciamento ambiental. Toda vez que alguém fala melhorar o licenciamento ambiental, eu juro para a senhora, secretária, eu fico muito com medo, mas muito preocupado. E aí, o que significa, de fato, esse melhorar? Bom, a intensificação da operação é encaminhar para o campo mais efetivo. Inclusive, às vezes, o efetivo fazendo uma jornada maior do que estava fazendo em períodos anteriores. E esse foi o nosso reforço, inclusive com o encaminhamento do Corpo de Bombeiros para essa ação ostensiva, porque inicia-se o período mais crítico dos incêndios florestais e as equipes são compostas por todo esse efetivo. Então, nessa operação, além daqueles que já estavam em campo com as operações em curso, mais 100 pessoas foram envolvidas numa intensificação dessa ação fiscalizatória. Nós vamos receber, para o início do mês de julho, mais 40 veículos e, além das equipes do Corpo de Bombeiro, ainda mais 100 brigadistas que vão intensificar. Então, nós vamos intensificar, nesse período, o esforço humano do Estado nas ações de fiscalização. Esse seria efetivo? Esse reforço seria efetivo? Efetivo por esse período que nós chamamos mais crítico. Tá? Então, que é um período de mais então alerta. É temporário isso. Providencial, só por conta dessa... Não, enquanto nós tivermos essa situação de alerta e o período de emergência, porque ele traz uma situação excepcional. Temporário, Okay? então. Exatamente. Pelo que eu entendi, você terminou de responder já? Não, tem uma segunda pergunta, que é a preocupação do professor Lorenberg quando a gente fala de melhorar o licenciamento ambiental. Isso não quer dizer flexibilizar. Primeiro, professor, quantas vezes o senhor ouviu alguém reclamar que o processo de licenciamento demorava 2 anos? Muitas vezes. Que a secretaria emitia 15 listas de pendência para um único empreendimento. Melhorar significa fazer gestão eficiente de um processo, sem perder a qualidade da análise. Então, o que a secretaria faz hoje? Ela controla e faz a gestão e monitora o tempo de análise do órgão, faz gestão sobre produtividade, remaneja, avalia riscos do setor, faz força-tarefa nos setores que estão mais críticos. E quando eu disse na CPI sobre o melhoramento, eu também apresentei dados da produtividade do tempo de análise da Coordenadoria de Mineração.
com o objetivo de dar a resposta ao cidadão no tempo previsto em lei, que é de 180 dias. O que eu apresentei na CPI é de que esta coordenadoria de mineração, ela apresenta nos meses de janeiro, fevereiro e março, eu trouxe os dados de 2019 e 2020 também, mas nesses 3 meses, um tempo que em média variou entre 60 e 90 dias, o tempo de secretaria. O que historicamente, professor, é um ganho, porque demorava anos. Nós recebemos a secretaria com tempo médio de 230 dias, muito acima do prazo legal de 180. Hoje nós temos um tempo médio que varia entre 117, 118. Então nós monitoramos isso, nós queremos dar mais eficiência, sem perder a qualidade. No tempo que a senhora foi secretária adjunta, e a senhora foi secretária adjunta em 2 ou 3 momentos, inclusive quando o Carlos Fávaro, o vice-governador, era secretária, a senhora era secretária adjunta. O prazo também era muito mais longo do que o que tem hoje? Quando nós entregamos em dezembro de 2017 a secretaria com esse trabalho de gestão realizado, 2016, 2017, o tempo médio era de 159 dias. Um ano depois, eu recebi como secretária 230 dias. Isso significa dizer que não é porque está se facilitando, está se desburocratizando, que se esteja afrouxando também as leis, né? Não, é gestão. É gestão da sua equipe, da produtividade da equipe, é monitorar os riscos, é como em qualquer organização em que você tem que ser eficiente naquele trabalho que você faz. E mais, além de fazer essa gestão, de trabalhar para emitir uma única lista de pendência, orientar, melhorar a mensagem que vai para fora, nós também estamos investindo na tecnologia. Então, o governo está investindo no processo digital de licenciamento, lançamos a primeiro módulo, que é da LAC, mas até o final do ano nós vamos substituir todos os processos de licenciamento físicos que estão hoje por processos digital. Esse trabalho, essa conversão de processo físico para digital vai permitir um ganho de tempo em 20% do tempo atual, com a economia de trâmite de processo, leva processo para cá, leva processo para lá, a pessoa tem que protocolizar, então eu ganho eficiência, sem interferir na qualidade da análise. Estamos conversando ao vivo aqui no programa Opinião com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti, que continua com a gente e após o intervalo tem a sua pergunta, as perguntas que já chegaram aqui via WhatsApp ao programa Opinião, via 99932-2529. Se você não mandou a sua, esteja bem à vontade para mandar a sua pergunta via WhatsApp aqui para a Opinião. A gente volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo, entrevistando hoje a secretária Maureen Lazzaretti, a secretária que já vem sempre aqui, a gente convida porque quando o negócio começa a apertar em termos de questionamentos, as pessoas mandam perguntas. Ah, mas assim, mas assado, como é que está o Pantanal, enfim, como é que está essa questão do controle das queimadas, está aí chegando a época de, geralmente, onde pipocam, né, os focos, e aí a gente liga lá para a secretária para ela vir aqui, ela sempre vem, nunca reclamou de vir, se reclamou não foi para nós, né, pode ser que ela tenha reclamado lá, Paulo, não sei o quê, mas ela vem, com cara de quem está gostando, ela vem. Ô, secretária, brincadeira à parte, a questão do Pantanal, que infelizmente nos últimos anos é notícia e tudo, parece que o Estado agora, por conta do ano de 2021, promoveu aí a fabricação de chamados abafadores, né, que é aquele equipamento que se usa para enfrentar os focos de queimada, no Pantanal ou em qualquer canto que haja. Foram quantos mesmo fabricados? Bom, Paulo, tem até imagem, mas você ia falar o quê? Primeiro que eu gosto de vir ao programa. Gosta de vir, eu né? Gosto de falar de meio ambiente, eu gosto das provocações do professor Lorenberg, eu me empolgo, às vezes até demais, mas eu gosto. Os abafadores são de fato um motivo de orgulho, né, para a corporação do Corpo de Bombeiros, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e para a população de modo geral. Nós realmente enfrentamos o ano de 2021, muito difícil. E uma das situações que naquela ocasião nos pegou de surpresa era a impossibilidade de adquirir equipamento de EPI. No momento de pandemia não tinha de onde você comprar. Então, um dos nossos comandantes do Corpo de Bombeiro, que é o IB, ele planejou, construiu, idealizou os abafadores ecológicos e nós conseguimos, numa parceria público-privada, com a idealização deles, o apoio do Senar, com o apoio também do CIPEM,
dos nossos reeducandos e de diversas empresas que doaram as borrachas, construir o abafador ecológico. O que é o abafador ecológico? O cabo é de madeira, madeira de apreensão e madeira doada pelo CIPEM. A borracha é uma reutilização de borrachas de trator de esteira com parafusos. É um abafador leve que permite uma resposta eficiente, que foi fabricado por reeducandos. Então nós temos um instrumento de combate a incêndio florestal, aquela primeira resposta, quando ainda é um início, e com isso nós poderemos, nesta resposta rápida, utilizando esse abafador, inibir que ele se transforme no incêndio florestal. Ele também tem um cunho social, acho que ele tem uma mensagem ecológica e social importante, e isso é motivo de orgulho para o Estado. O trabalho dos reeducandos, por exemplo, né, é uma resposta de cunho social. A questão da reutilização da borracha é uma resposta de cunho ambiental. Então já está... E não ficou caro também, né? Zero, o custo zero para o Estado, na verdade. Nós vamos distribuir 1.200 abafadores, isso é o que nós já conseguimos, temos garantidos, mas no dia em que nós fizemos a primeira entrega de 200 no Pantanal, no portal da Transpantaneira, para o encerramento de um dos cursos de capacitação, e eu gosto de lembrar que são 400 pessoas capacitadas na região do Pantanal para essa resposta, nós tivemos o interesse de muitas outras instituições, talvez, de conseguir fabricar mais. Para o próximo ano, o Senar prevê capacitar uns 141 municípios, pessoas para fabricar os abafadores ecológicos. E mais, eu experimentei, eles são leves. Além de se mostrar um petrecho sustentável, ecológico e socialmente correto, ele também é eficiente. Ele foi pensado e planejado por um bombeiro para dar uma resposta eficiente no campo. Tá certo. Você viu aí as imagens, portanto, do trabalho feito por reeducandos aqui no estado de Mato Grosso e reutilização de borracha, viu? Não tem nada. E aí vale ressaltar essa preocupação ambiental também. O telespectador aqui do Opinião está perguntando, eu não sei, Caroline, quem está na sequência aí, se é no telão, se é o vídeo, como é que é? O telão, né? Bora ver aqui. Ai. Paulo, boa noite. Secretária, boa noite. Qual o valor de multas aplicadas por crime ambiental e quanto desse valor foi revertido aí em benfeitorias? O Abdala Zarur, meu amigo jornalista do site Veja Bem Mato Grosso, está perguntando, falando alguma coisa sobre isso aí? Falamos. Na verdade, assim, como eu mostrei, nós já arrecadamos nesse ano 10 milhões, mas todo o valor arrecadado de multa ambiental, ele é revertido para o meio ambiente. Então, ele vai para o Fundo Estadual de Meio Ambiente e é revertido nas ações de fiscalização e nos projetos conduzidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, ele tem uma vinculação da sua aplicação. Então, ele gira ali, ele fica ali mesmo ali, ele é aplicado pelo próprio... Não é? Exatamente, próprio ele é revertido para o meio ambiente. Mas não só as multas, como nós falamos, hoje nós temos utilizado, inclusive, esses equipamentos e o material que é apreendido, como a madeira que nós mostramos, também em reversão para o combate aos ilícitos ambientais ou para ações preventivas. Assim como os abafadores, nós temos utilizado equipamento apreendido para as ações preventivas de combate aos incêndios florestais. Tem mais uma participação que chegou via WhatsApp, só que em vídeo. Bora ver quem está perguntando aqui, Caroline. Vamos ver aí, bafo. Boa noite a todas e a todos, eu me chamo Caio Ribeiro. Bem, em 2020, além da pandemia da Covid-19, nós tivemos aqui em Mato Grosso uma outra grande questão, que foram as queimadas. A gente teve aí números recordes de queimadas, um dos principais biomas atingidos foi o do Pantanal, e é nesse sentido que eu gostaria de saber da senhora, secretária, quais que foram as ações adotadas pelo Estado e que ainda serão implementadas para que o cenário vivido lá em 2020 não se repita agora, novamente neste ano. Tá aí, esta foi a pergunta feita pelo colega jornalista lá do site Gazeta Digital, Caio Ribeiro, meu amigo por inteiro. Por favor. Caio, obrigada pela pergunta, ela me permite falar um pouco das ações preventivas. Bom, as ações iniciaram ainda no ano de 2020, a preparação do plano de ação para o ano de 2021 se iniciaram ainda no ano de 2020. Nesse ano, o Estado está investindo um valor recorde no combate e na prevenção aos incêndios florestais. São mais de 43 milhões exclusivos
para a prevenção e combate aos incêndios florestais no estado de Mato Grosso, mais de 73 milhões na operação como um todo de desmatamento e incêndios florestais. Além das ações de combate, que todos já conhecem, que é o efetivo estar em campo, nós estamos desde o mês de janeiro com ações preventivas. O que significa isso? Capacitação de brigadistas no campo, as comunidades tradicionais, brigadas municipais, brigadas indígenas, brigadas em assentamentos, para essa primeira resposta. Só no Pantanal, que foi o nosso bioma mais atingido no ano de 2020, são mais de 400 pessoas capacitadas. Iniciaremos também agora na última semana a capacitação de pilotos agrícolas. Iniciamos hoje uma conversa para envolver os pilotos agrícolas nesse combate nos inícios dos incêndios florestais. Ótimo. Temos um processo licitatório amanhã para conseguir pagar horas voos de piloto agrícola, uma estratégia para somar com as aeronaves do estado de Mato Grosso. Além dessas capacitações, estamos realizando a limpeza da Transpantaneira, a construção de uma lagoa com utilização de poço tubular em razão da seca do Pantanal, para que essa estrutura possa dar suporte de água. Estamos, juntamente com o IFMT, preparando o posto de atendimento aos animais silvestres no município de Poconé. Foram 2 brigadas do Corpo de Bombeiro inauguradas em Poconé e Santo Antônio de Leverger. Enfim, o estado de Mato Grosso tem feito e ainda está fazendo, porque todas essas ações preventivas vão até o dia 30 de junho e iniciamos a operação Abafa, que é efetivamente a ação de combate aos incêndios florestais, a partir do dia 1º de julho, onde se inicia o período proibitivo de uso do fogo. Ainda para o Pantanal, no mês de janeiro, nós publicamos o decreto para a limpeza do Pantanal, permitindo que fossem eliminadas essa biomassa de espécies invasoras, uma estratégia também para auxiliar na exclusão dessa biomassa dessa região, que foi um dos grandes itens que contribuíram para os incêndios de grande proporção no ano de 2020. E por fim, vamos realizar o que a gente chama de queimas preventivas nas unidades de conservação. O ICMBio tem feito nas unidades de conservação federal, o estado de Mato Grosso estará realizando nas unidades de conservação estaduais, também como estratégia para inibir e prevenir de incêndios de grande proporção. E por fim, para compartilhar, nós temos uma redução dos focos de calor, eu acho que é importante, não que isso não tire o estado do setor de alerta, ou daquela condição de alerta. O decreto de emergência mostra a preocupação do estado, mas nós temos um ponto positivo. De janeiro a 9 de junho de 2021, nós temos uma redução dos focos de calor em 85% comparados ao ano anterior. Significa que nós já estamos 85% no Pantanal, 21% na Amazônia e 22% no Cerrado. Não significa que nós não tenhamos preocupação com o período mais seco, mas isso já é um cenário mais positivo do que aquele que nós tivemos no ano de 2020. Tá certo. Vamos correr aqui, porque tem mais uma participação aqui. Aliás, antes da próxima participação, via WhatsApp, amanhã, também conhecida como quarta-feira, o governo do estado vai entregar ali, salvo engano, o novo mirante do Mãe Bonifácia. E esse parque importantíssimo, inaugurado lá pelo Dante, né, Lorenberg? Pelo Dante que inaugurou. É muito importante, porque eu mesmo já fui muitas vezes ali e estava precisando mesmo de uma reforma. Vai ser entregue amanhã mesmo? E porque era de responsabilidade da SEMA, por isso que eu estou perguntando para a secretária. O Parque Mãe Bonifácio é um parque estadual, é o parque mais visitado aqui, o parque estadual tem mais imagens visitado. Aí, inclusive, não tem imagem aí, ó. Isso. Pode falar. E com grande alegria, é uma reforma total no Mirante. O Mirante permite ver a cidade toda, ver o Parque Mãe Bonifácio, uma das regiões mais preservadas da região central da capital. É um mirante moderno, bonito, com elevador, eu acho que isso é importante, Olha permite só. Inclusive acessibilidade, algo que não existia no mirante anterior. Seguro. Nós faremos a reinauguração do mirante amanhã, 7h30, então a partir de amanhã, toda a comunidade cuiabana e varzagrandense poderá visitar o novo mirante no Parque Mãe Bonifácio. Custou quanto essa reforma aí? Você sabe quanto que ficou para
para reformar, para entregar para a população? O Mirante faz parte de outras revitalizações também do Parque Mãe Bonifácia. Eu não vou saber, me perdoe, saber exatamente o valor exclusivo do Mirante. De jornalista perguntar, mas quanto ficou a obra? Né? Foram recursos de compensação ambiental, acho que isso é importante. Isso é importante. Então, ele reverte para a sociedade. Que ótimo. É sempre o que a gente costuma dizer. No governo do Estado, na questão ambiental, nós sempre procuramos reverter. Uma vista maravilhosa, inclusive. Em prol da própria sociedade, os recursos de compensação. Uma vista singular que é essa. Tem uma pergunta que chega, acho que até pertinente. Bora ver aqui no telão. Eu virei para trás aqui. Boa noite, secretária. Amanhã a SEMA entrega aí, tá vendo? O novo mirante no Parque Mãe Bonifácia com recursos de... Aqui, rapaz, a resposta, mais de R$1.600.000 de multas. O órgão vai ampliar esses benefícios para a sociedade em outras áreas? Quem está perguntando? É o Cid? Cid Carneiro, também jornalista, grande jornalista aqui de Cuiabá, está perguntando. Cid Carneiro. O objetivo do Estado é, sem dúvida alguma, reverter para a sociedade esses recursos e também continuar mantendo a sua estrutura de fiscalização. É para isso que os recursos também servem. Além do projeto do Mãe Bonifácio, nós temos outras iniciativas que já serão entregues para a sociedade. Nós temos o Mirante da Chapada, como uma estrutura que virá em breve, projetos no Jardim Botânico, que é, vamos dizer assim, uma ideia e um projeto antigo que nunca saiu do papel, e também no Morro de Santo Antônio. Aqui na região da Baixada Cuiabana, acho que são os 3 projetos mais significativos que estão dentro do nosso programa Mais MT, no planejamento do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Lá do Morro de Santo Antônio é aquele que você pode fazer, inclusive, observação. Tinha, não sei se um observatório ali? Exatamente. A ideia é revitalizar, tem as pistas também de caminhada, é um projeto bastante grande. Lorenberg. Mas muito rapidamente, secretária, a senhora falou em blocos anteriores, por 2 ou 3 vezes, da existência de um fundo. As multas são colocadas nesse fundo. E aí a minha pergunta é pertinente. Esse fundo tem uma conta específica ou cai na conta única? Não, o fundo tem uma conta, o Fundo Estadual de Meio Ambiente tem uma conta específica. Os recursos, não só das multas, mas também as taxas arrecadadas pela Secretaria, são dirigidas ao Fundo Estadual de Meio Ambiente. Que é comandado pela SEMA. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e a prestação de contas é feita ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. Comandado pelo CONSEMA, pela Secretaria, sem nenhum pitacozinho do galo da Cefaz? Não, existe, o fundo contribui também com as despesas da Secretaria, mas ele não vai para a fonte 100, né? A não ser aquele recurso que é exclusivo para quitar despesas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Tá certo. Olha só, temos que encerrar o programa. Eu queria só que você confirmasse para mim, os municípios hoje considerados que sendo aqueles que mais desmatam no estado de Mato Grosso, se eu estiver errado, me corrija aí. Estamos falando aí de Aripuanã, Nova Bandeirantes, Colniza, Apiacás, Querência, União do Sul e também Marcelândia. Tem Juara também, Rondolândia. São esses? São esses os municípios que nos últimos 30 dias têm o recorde dos alertas de desmatamento. E aí os municípios têm suas respectivas secretarias também de meio ambiente, eles não contribuem nessa fiscalização? Não há... A fiscalização dos municípios está concentrada nas áreas urbanas. Então, para essas operações relacionadas a desmatamento nas áreas rurais, é só o órgão estadual e federal que tem atuado. Entendi. Maureen Lazarete, secretária de Estado de Meio Ambiente, muito obrigado por ter vindo. Se tiver alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar, só tem 40 segundos preciosos aí para colocar aí a par o nosso telespectador. Só agradecer a oportunidade, lembrar que aqui o uso do fogo a partir de 1º de julho é proibido no estado de Mato Grosso. Então eu peço à população que colabore, porque é um momento crítico para a saúde humana e a participação da sociedade, tanto em evitar o uso do fogo, como denunciar e colaborar com a fiscalização, é imprescindível para que a gente não repita o cenário do ano de 2020. Então, eu conto com vocês para que vocês ajudem o governo do estado e as prefeituras a controlar o uso do fogo a partir de 1º de julho. Você está falando que tipo de fogo? O urbano? Qualquer fogo, Paulo. Crime? Até o fogo do fundo de quintal não deve ser realizado nesse período proibitivo. Além disso, ações que
podem gerar voluntariamente ou involuntariamente um início de queimada devem ser evitadas principalmente no período mais intenso de calor, das 10 da manhã às 15 Esse horas. telefone que a gente vê é o Disque Denúncia? Exatamente, é o 0800 65 38 38, é o Disque Denúncia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, onde podem ser dirigidas aquelas informações que podem nos apoiar na ação A fiscalizadora. partir de 1º de julho. 1º de julho, proibido o uso de fogo no estado de Mato Grosso. Maureen, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Logo... Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite a senhora também. Logo, logo a gente vai estar perturbando de novo para a senhora vir aqui falar mais conosco ao vivo no programa Opinião, viu? Obrigado também, Lorena, que é jornalista, assessora de imprensa. Lorenberg, a gente se encontra amanhã nesse bate-canal, nesse bate-horário. Com certeza. E com entrevista com o deputado estadual Paulo Araújo, do Progressistas, às 7h30 da noite, aqui no Opinião, na TV Pantanal. Fica bem, fica com Deus também.